Beleza. Olá, somos acadêmicos do Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, Polo UFMT Cuiabá. Isso aqui é uma atividade avaliativa da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. O meu nome é Lucas. Meu nome é Maricele Tavares. Meu nome é Danilo. Meu nome é Larissa. Nosso grupo, formado, como todo mundo já disse, eu, Lucas, Larissa, Maricele e Danilo, vamos apresentar uma síntese dos 3 textos que estudamos nessa primeira disciplina, nessa primeira semana. Primeiro texto sobre a pesquisa sociocrítica da educação física, o segundo sobre a formação de professores e a didática para o desenvolvimento humano, e o terceiro texto sobre as finalidades educativas e a escola socialmente justa. Nossa ideia é dialogar de forma leve, com embasamento acadêmico, destacando os principais pontos de cada autor. O primeiro texto, Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino da Educação Física e a Formação de Professores de Educação Física, uma revisão sistemática de Marcos Garcia et al., 2018, tem como o que eu entendi desse primeiro texto, né? A gente está aqui como grupo para dialogar o que a gente entendeu. Esse texto tem uma revisão sistemática sobre as pesquisas sociocríticas da educação física e a formação de professores, desde 1994, né, a 2014. Ele mostra como essa perspectiva inspira na teoria crítica de Frankfurt e na pedagogia do oprimido, do grandioso Paulo Freire, trazendo conceitos como a opressão, o empoderamento, o diálogo e a justiça social. O artigo ele evidencia que, embora haja avanços, o impacto prático na transformação da escola e da sociedade ainda é bem limitado, né? Um ponto importante é que esses estudos, né, eles problematizam as formas tradicionais de currículo e pedagogia também, né? Então, questionando desigualdades e propondo práticas mais críticas e emancipadoras. E isso é relevante para nós, né, futuros mestres em educação física, porque reforça a necessidade de refletir sobre como o ensino pode contribuir para a equidade e justiça social. Bom, resumidamente, esse modo é um espaço de resistência e transformação, com o objetivo de transformar os alunos, tornar os alunos cidadãos mais responsáveis, autônomos e socialmente conscientes. Mas ainda traz desafios, né, que temos o problema da inconsistência, isolamento profissional, falta de treinamento e também a resistência tanto do aluno quanto do professor. Algumas situações como o diagnóstico importante dentro da produção majoritária da academia, a reprodução de um padrão que contraria o princípio da emancipação daquele aluno que ele faz de uma forma autônoma, de uma forma emancipada, dentro da própria pedagogia. E a discussão dentro da conclusão que a gente pode trazer desse primeiro texto seria uma reflexão da necessidade de adaptar alguns contextos da contemporaneidade que fala sobre o respeito da reflexão sobre a ampliação e a colaboração da metodologia. É importante que a gente consiga falar de uma forma da metodologia mais ampliada, que a gente consiga entender e trazer para a discussão até para colaborar não só com a educação física, mas também com a Fechou, maravilha. Então é isso que a gente tirou de conclusão, né? Todo mundo entendeu do primeiro texto. Seguindo, pessoal, o segundo texto, Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, de Libani, 2015. Esse segundo texto de Libani traz uma crítica muito atual, né? Que é a dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico na formação de professores.
de um lado, nos cursos de pedagogia, há o excesso, né, do foco no pedagógico, mas sem o devido aprofundamento dos conteúdos escolares, né? Do outro lado, nas licenciaturas específicas, temos muito conteúdo, mas pouca didática. Isso gera professores com uma formação incompleta para o nosso cenário. Libani propõe também superar nessa dicotomia, com base na teoria do ensino para o desenvolvimento humano. E essa abordagem, ela busca articular conteúdo e didática, né? Entendendo a didática como uma ciência que integra, né, o saber disciplinar e o pedagógico. E isso é fundamental, né, para que o professor realmente contribua para o desenvolvimento integral dos seus alunos. Então, unindo a teoria e a prática, né, de uma forma consciente. Sim, basicamente, o que tem mostrado que a gente precisa de uma formação docente que una o conteúdo e a questão da pedagogia, né, para que a gente possa promover um ensino de melhor qualidade, assegurando para os futuros professores, né, no caso a gente como mestrandos, né. Então, alguns pontos que são levados em consideração é que os professores estejam preparados para analisar uma disciplina científica em seus aspectos históricos e também epistemológicos, que o professor tenha domínio da área pedagógica em temas ligados ao processo de ensino-aprendizagem e também que assuma o papel de educador na formação da personalidade dos alunos. Um ponto que me chama a atenção dentro desse artigo ele levanta sobre a finalidade da escola. Então, com a sociedade democrática tem três pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. Seria a educação de resultado, que ele cita, voltada apenas para o desempenho e para o mercado de trabalho, que eu achei interessante essa visão. A educação centrada na diversidade, que é a valorização das culturas locais e das diferenças. E a educação para o desenvolvimento de capacidades humanas, que seria isso, que ela integra o conhecimento da ciência e da cultura, né? Dando esse ar de diversidade dentro desse terceiro item que eles muito bem elencaram aqui. E aí a gente consegue entender que o grande desafio dentro desses três pontos, como aplicar isso na prática? Como que a gente consegue aplicar e organizar isso dentro do currículo, nas aulas, para que ele consiga realmente articular a ciência, a cultura, a igualdade, dentro de todos esses temas que foram falados, como que a gente conseguiria abordar isso na prática? Então, é interessante que ele levanta essas questões para que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Maravilha. E as conclusões do terceiro texto, né, terceiro e último, que é Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, é de Libani também e Silva. Esse terceiro texto discute o que significa pensar uma escola socialmente justa, né? Para os autores, a gente entendeu, isso está diretamente ligado às finalidades educativas. Eles apresentam três visões, que são elas: a educação de resultados, que é até que o Danilo comentou agora, voltada para competências mínimas; a educação para a diversidade, que valoriza as diferenças culturais; e a educação como desenvolvimento humano, que tem como articular igualdade e diversidade. Essa terceira visão, né, que os autores também defendem, né, poder buscar equilibrar o acesso ao conhecimento científico com respeito a essa diversidade, né, sociocultural. Então, a escola, nesse sentido, ela não deve apenas acolher diferenças, né, mas também ela tem que garantir que todos tenham acesso aos saberes científicos, né, e condições para essa igualdade e para a emancipação. Basicamente é isso, né? A escola socialmente justa é aquela que busca promover tanto a igualdade quanto a equidade, né? Respeitando as diferenças e garantindo o direito do conhecimento
e entendendo que a finalidade máxima da educação escolar é o desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano, considerando a diversidade sociocultural dos alunos. Esse texto também ele tem uma coincidência dentro da revisão, que é a revisão sistemática do primeiro texto que a gente falou. E ele traz uma ideia de que a gente consegue identificar 5 grandes temas para investigar dentro da educação, que seria a avaliação, a experiência de participantes, os estudos provocativos, entre outros, porque a gente consegue concluir que os resultados ele tem pouco impacto de fato na prática. A gente consegue entender que esse impacto, essa parte teórica, quando a gente consegue transformar ela para a prática, é algo que não está no cotidiano, não está no dia a dia, não é algo recorrente. Então, é importante que a gente pense de uma forma crítica, que a gente consiga entender essas revisões temáticas, mas que a gente, acima de tudo, consiga colocar isso em prática. Que os professores que estão no chão da escola participem desses estudos e que eles transformem esse estudo em algo prático, em algo concreto dentro do chão da escola. Maravilha. Então, para concluir, né, para fechar, a gente percebe que os 3 textos dialogam entre si, né? A pesquisa sociocrítica, ela mostra a importância de pensar a educação física de forma emancipatória. Libânio defende uma formação docente que une conteúdo e didática para promover o desenvolvimento humano. O outro texto, que é Libânio e Silva, reforçam que a escola só será justa quando equilibrar a diversidade e a igualdade de acesso ao conhecimento. E seria isso aí, né, pessoal? Acho que a gente agradece pela atenção. Isso aí. Isso aí. Só queria complementar rapidinho, Lucas, que fala sobre o ser um espaço colaborativo. Os 3 textos ele tem isso. E a gente principalmente unir a teoria e a prática. É isso aí. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. E até valeu. o próximo desafio. Até a próxima. Tchau, boa noite.